Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a Emar iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos. Criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a Emar, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Emar, referência em qualidade. O valor do seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421. Telefone 3221-5511. Olá você de Rio Preto, você que está lá em Dracena, quase 300 quilômetros daqui, você está em Penápolis, você está mais pertinho, Barretos, Catanduva, Mirassol, seja muito bem-vindo ao programa Íris Decalaf. Nós estamos pela TV Viva, a TV do jeito da gente. É mais uma edição do nosso programa, a gente começa o nosso programa dizendo que nós estamos aqui gravando nos estúdios da rede IBTV, os nossos estúdios devidamente sanitizados e aqui do lado o nosso álcool gel da farmácia Manipular e a nossa amiga Adriana. Beijo, Adriana. Você sabe, eu já falei para você, né, que esse aqui é o melhor álcool gel do mercado. E deixa eu dizer para você o que vai rolar no programa de hoje. Daqui a pouco, no Beleza e Saúde, nós vamos conversar com a doutora Bruna Lombardi e ela vai levar para você os benefícios da fisioterapia pélvica. No perfil empresarial, nós vamos conversar com o empresário Wagner Mendes e ele vai contar um pouquinho para a gente. Ele é do segmento de produtos de limpeza e ele vai contar das dificuldades ou, quem sabe, das facilidades. Eu acho que mais das facilidades, porque ele está, inclusive, abrindo uma filial. Então, como é que está nessa pandemia? Como é que está o comércio nessa pandemia? E nos debates populares, nós estamos recebendo, né, 2 pessoas, a Juliana Fusaro, que já esteve em alguns programas conosco, e uma fresquinha, mas que eu já conheço há algum tempo, que é a publicitária Giovana Carolina, e junto com o Alexandre Tadeu e o Alexandre Felipe, elas vão estar conversando sobre alguns temas bem interessantes. Sabe aquela história? Você está na cama doente, tipo assim, estou com Covid e de repente eu passo os olhinhos ali pelo Instagram e a minha melhor amiga está onde? Na balada. Fala sério. E aí terminar uma relação de amizade é quase tão difícil como terminar uma relação de casamento, uma relação de namoro. E aí, como é que você reagiria? Então, a gente tem, assim, uns temas bastante interessantes. Ah, sim! E tem também o Alexandre Tadeu no quadro Visão Interior. É o programa Íris Decalaf, que está apenas começando. Não sai daí, não. A gente volta em seguida. O Supermercado Boa Vista é o mais novo conceito em supermercado, trazendo toda semana ofertas para você economizar de verdade. Qualidade, bom atendimento e variedade em bebidas, padaria, açougue e a feirinha sempre com produtos frescos e verdinhos. Entregas a domicílio de segunda a sábado. Supermercado Boa Vista, Avenida Brasil, 1653, próximo ao Hospital Bezerra de Menezes.
Saúde e Beleza de hoje, como eu disse para você, nós estamos tendo o prazer de receber essa moça. Nossa, mãe, eu adoro essa doutorinha, gente, porque ela trouxe uma coisa para mim que, olha, vocês e juro por Deus que eu não conhecia esse segmento da fisioterapia. É interessante, né? Como a gente que conhece um monte de coisa, jornalista realmente tem acesso a muitas informações, e eu não conhecia a fisioterapia pélvica e os benefícios da fisioterapia pélvica. E eu vou compartilhar com você, convidei ela para justamente compartilhar com você os benefícios da fisioterapia pélvica. Eu estou falando da doutora Bruna Lombardi. Seja muito bem-vinda, doutora Bruna Lombardi. Iris, tudo bem com você? Muito prazer estar aqui com você, para a gente compartilhar da mesma forma que você descobriu todos os benefícios, né? Para a gente compartilhar com o público, né? Muita informação bacana que muita gente não conhece. E o primeiro deles, doutora, é incontinência urinária, né? Que a maioria das pessoas, normalmente as pessoas pensam que a incontinência urinária é uma coisa que só dá depois, em certa idade, né? E não é, né? Eu escuto, tenho testemunha de muitas meninas novas, principalmente depois do parto, né? Às vezes você vai rir, a pessoa vai rir e já sai aquela gotinha. E a fisioterapia pélvica pode resolver e muito rapidamente, né? Com certeza. Então, primeiro, quando a gente fala sobre incontinência urinária, o que a gente fala? Sobre quando perde xixi, algum tipo de esforço, ou quando não dá tempo de chegar ao banheiro na hora de fazer xixi, é aquela famosa escape de xixi, né? Quando a gente fala sobre esse assunto, todo mundo pensa que é depois de uma idade, só as mulheres acima de uma idade que já estão na menopausa, que já têm déficit hormonal, né? Mas, na verdade, o que acontece? Muitas mulheres jovens, e não só mãezinhas, também estão sofrendo com esse aspecto, né, na saúde íntima. Por quê? Principalmente agora, na atualidade, as mulheres estão muito mais ativas, né? As mulheres estão fazendo crossfit, corrida, atividade de alto impacto. E aí, o que acontece? Todo mundo coloca uma sobrecarga nessa musculatura íntima e ninguém lembra de fortalecer ela. Então, lembra de fortalecer as pernas, o corpo, e ninguém lembra que a gente tem uma musculatura íntima e ela precisa ser fortalecida também. Essa coisa de segurar o xixi também provoca, né, incontinência urinária, né? Também provoca. Quando a gente fala de incontinência urinária, a gente tem vários tipos de incontinência. Seja ela de esforço, quando a pessoa espirra, tosse, vai dar risada com as amigas e escapa um pouquinho de xixi. Ou se fica segurando o dia inteiro e aí, na hora de ir no banheiro, já não consegue, está no último minuto. E isso, além de provocar essas perdas, elas vão provocar também um monte de disfunção no trato geniturinário, né, na parte da bexiga, na parte de musculatura mesmo. E aí leva a problemas mais sérios, inclusive. Agora, tem um outro assunto também, né? Porque a gente está falando aqui, no geral, dos benefícios da fisioterapia pélvica, e que são muitos. Agora, tem um outro assunto que a maioria das mulheres, elas têm, inclusive, meio que vergonha de falar, né? Que é a dor no ato da relação sexual, né? Tudo isso também a fisioterapia pélvica resolve, né? Também, na verdade, é um tabu muito grande falar sobre sexo, né? Parece que ninguém faz, na verdade, né? Parece que ninguém faz, é. Mas, na verdade, o que acontece? Quando a gente fala sobre sexo, a gente tem que pensar que sexo tem que ser bom, né? Relação sexual tem que ser prazerosa. E muitas mulheres têm dor para ter relação sexual, desconforto, até impossibilidade de ter penetração de alguma coisa. E não se fala disso, porque é um tabu muito grande, né? E hoje em dia a gente sabe que fisioterapia pélvica é um dos principais tratamentos da primeira linha, é o mais indicado para tratar a dor na relação sexual. Em alguns casos a gente encaminha também para a psicóloga, porque emocional conta muito. E também o trabalho médico também muitas das vezes se faz necessário.
É um trabalho conjunto, né? Multidisciplinar, né? Exatamente. Agora, doutora, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Isso eu fui testemunha. Eu estava num salão, gente, e eu escutei 2 jovens de 28 anos. Eu digo 28 porque eu perguntei a idade delas, que eu fiquei chocada. Que elas estavam, a gente estava falando de sacanagem, né? Mulher junto, né? Se você está pensando em mulher junto, só fala besteira, né? E aí, elas dizendo que elas não gostavam de fazer sexo. Elas casadas, né? E elas diziam que elas não tinham desejo sexual. Elas não tinham tesão e que era um trabalho danado fazer sexo, entendeu? E aí elas começaram a enumerar dificuldades de fazer sexo. Elas tinham que tirar a roupa, tomar banho, fazer o ato, depois tomar banho novamente, entendeu? Que era um trabalho danado fazer sexo. Eu pensando, oi? Desejo sexual. Desejo sexual é a primeira fase, né? O primeiro passo quando a gente vai pensar em sexo em si. Então, é uma coisa que precisa ser trabalhada e estimulada todos os dias para que esse desejo ele venha. Nenhuma mulher acorda já com vontade. A gente precisa trabalhar isso. Só o homem, né? Essa coisa de acordar com vontade, só o homem. Mas podia ser pra gente também, né? Botãozinho de desliga, desliga, ia ser maravilhoso, né? Mas não é assim. A gente que não lute não para ir atrás disso para ver o que acontece. E o que acontece? Muitas vezes entra na rotina, né? A mulher está muito cansada. Hoje em dia a mulher é multitarefas. A mulher cuida da casa, trabalha para fora, cuida dos filhos. E sexo sempre vai ficando por último, porque é uma parte menos importante. Só que algumas vezes é menos importante por quê? Porque não é uma relação cultivada, né? Sexo para a mulher é desde o bom dia. Eu brinco assim, preliminar é o bom dia que a mulher recebe do esposo, do namorado. Não é a parte de sexo oral, antes, né? Isso aí já é sexo, senão não teria esse nome, né? Uhum. Então, preliminar é o bom dia. E é o que faz ter vontade, é o que faz dar desejo na mulher. Então, basta a mulher ir atrás, né, pensar no assunto e também cabe o parceiro dar um empurrãozinho, estimular, levar um café na cama. Aquele bom dia carinhoso, Aquele bom dia né? carinhoso. Então, olha, você que está escutando, a preliminar é no bom dia, a hora que acorda, entendeu? Querida, como você dormiu? Né? Alguma coisa, você dormiu bem? Exatamente. Se não dormiu bem, vem cá, vou te fazer uma massagem. Doutora, Vamos começar isso é por meio aí. irreal, né? Isso é meio irreal. Mas é irreal por quê? As pessoas não fazem. Não fazem, pois é. Mas Os homens são deveria. meio ogros nessa coisa, né? É muito difícil você encontrar um homem cuidadoso a esse ponto. Se você encontrar, por gentileza, empacota 2. Então, homens que estão me assistindo, já peguem a dica e, ó, acorda com as mulheres, dando beijo, bom dia, café na cama. Se ela dormiu mal, já faz uma massaginha, vocês vão ver como que a noite vai ser diferente. Se você tem essa disponibilidade, por favor, eu tô solteira. Doutora, me diz uma coisa, e a fisioterapia pélvica é para o intestino também? Também funciona? Também funciona. Quando a gente fala de assoalho pélvico, que é essa musculatura íntima, a gente envolve os 3 fatores no corpo da mulher, né? Que é parte anal, a vaginal e urinária, né? Então, a gente fala de disfunções e funções anorretais, urinárias e sexuais. Então, quando a gente pensa na parte intestinal também, o que acontece? Muitas das mulheres têm, por exemplo, constipação, dificuldade para ir no banheiro. E a gente consegue também um tratamento muito eficaz com a fisioterapia pélvica, porque os fatores podem ser muitos, desde a alimentação até uma disfunção nessa musculatura mesmo, que pode levar a essa constipação. E quando a gente fala de constipação, a gente tem que pensar no lado oposto também. Da mesma forma que tem incontinência urinária, tem incontinência anal também, que é quando escapa os punzinhos, né, os flatos, ou até fezes. Acontece muito, inclusive, com mulheres pós-gestação, né, puérperas, que às vezes tem o pique, que tem laceração quando dá o piquezinho na hora do parto, e aí pode desenvolver uma incontinência anal. Então, a gente está aqui para cuidar.
Agora, isso são os benefícios para as mulheres. Tem os benefícios para os homens também, né? Também tem os benefícios para o homem. Porque quando a gente pensa em assoalho pélvico, é uma musculatura. Todo mundo tem músculo da mesma forma, certo? Então, eu tenho músculo no braço. Você, homem, também tem músculo no braço. As mulheres e os homens também. Na perna, igual. Assoalho pélvico é uma parte do corpo que todo mundo tem, né? A diferença é no órgão sexual. Então, a mulher tem vagina, o homem tem pênis. Ponto. Só que, quando a gente pensa em disfunções sexuais, disfunções anorretais, disfunções urinárias, todo mundo pode ter, todo mundo está sujeito. A diferença é, um homem, normalmente, ele vai desenvolver uma disfunção, né? Por exemplo, uma incontinência urinária com algum problema da próstata. É interessante, o médico urologista sempre está acompanhando. Mas, disfunção sexual, muitos homens desenvolvem ao longo da vida, né? Isso é uma coisa, assim, comum e pode estar envolvido com fatores psicológicos, quanto com fatores também físicos, né? Então, se a gente pensa no homem, tem a disfunção erétil, né? Quando tem dificuldade para manter a ereção, para iniciar uma ereção, ejaculação rápida, quando o homem não consegue demorar muito tempo para já ejacular. E tudo isso pode ser fator físico também, é músculo, e a gente trata músculo. Então, fisioterapia pélvica, ela é um recurso da fisioterapia que beneficia homens e mulheres, né? Homens, mulheres, crianças, adultos, todo mundo. Todo mundo. Olha, doutora, eu vou fazer depois um tete-a-tete com a senhora, para que você conte para a gente o que levou você a fazer, a escolher esse segmento da fisioterapia. Mas isso vai ficar para um outro quadro, que é o tete-a-tete, cara a cara. Muito obrigada, doutora Bruna Lombardi, por ter aceitado o nosso convite. Iris, obrigada por ter me convidado. Eu sempre estou à disposição aqui para a gente levar muita informação, muita coisa boa e dar risada, né? Levar sexo, levar assuntos relacionados a isso de forma leve. Eu conversei com a doutora Bruna Lombardi, ela que é fisioterapeuta pélvica, e é informação para você, né? Entra lá no nosso Instagram, acompanha a gente no YouTube. Se você teve alguma dúvida, ou entra no Instagram dela, ou entra no nosso Instagram, deixa a pergunta no nosso canal no YouTube, que ela com certeza vai ter o maior prazer de perguntar. Esse foi de responder. Esse foi o nosso Beleza e Saúde. E é aqui, né? A apresentadora jurando que está fazendo o programa ao vivo, deixa o erro aí. Não tira, Juan. A gente volta em seguida. O Supermercado Boa Vista é o mais novo conceito em supermercado, trazendo toda semana ofertas para você economizar de verdade. Qualidade, bom atendimento e variedade em bebidas, padaria, açougue e a feirinha sempre com produtos frescos e verdinhos. Entregas a domicílio de segunda a sábado. Supermercado Boa Vista, Avenida Brasil, 1653, próximo ao Hospital Bezerra de Menezes. Gente, está aqui a apresentadora feliz da vida porque está usando verde. E só quem é do ramo sabe o que eu estou falando. E nesse momento nós vamos falar de conexão. Você sabe que tudo na vida vem de conexão, não é verdade? E eu quero falar para você sobre a revista Conexão Rio Preto. Conexão Rio Preto, depois desse ano pandêmico que a gente passou, a revista não saiu, mas estamos saindo agora na edição de final de ano. A revista Conexão Rio Preto, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. É a primeira revista a ter QR Code em todos os seus anúncios. E esse QR Code, ele te leva, olha aqui, olha, você tá vendo? Olha, vê se você aproxima aqui. Tá dando para ver? Ele vai te levar, ele pode te levar ou para suas mídias sociais ou para o seu endereço, porque às vezes o seu endereço não está numa rua principal, é difícil de achar, e o que você faz? Tum!
cai direto no Maps e te leva direto para lá. A revista Conexão Rio Preto, como eu disse para você, traz aqui nas primeiras páginas, logo na primeira, o guia fone. Então, se você precisa de um segmento, por exemplo, limpeza, né? Você quer encontrar uma loja de produtos de limpeza, você vem aqui, produtos de limpeza, acha a loja e o telefone. Ou seja, você não vai passar, folhear a revista, né? Porque às vezes você está com pressa, já vai direto na loja, no telefone da loja e já liga direto. A gente tem também cupons de desconto, né? Aonde você vai encontrar, deixa eu mostrar aqui para você, eu estou aqui folheando a sua revista, onde você vai ter aqui a logomarca da sua empresa e atrás você vai colocar o quê? O percentual de desconto. Ou você pode colocar ele só válido, né, para pagamento em dinheiro. Você coloca o que você quiser aqui, tá certo? É a revista Conexão Rio Preto. Tá esperando o quê? São mais de 300 mil pessoas, 300 mil compradores, potenciais clientes esperando você. Conexão Rio Preto, entre em contato com um dos nossos representantes que vamos até você. Então, os dias de hoje, nessa situação pandêmica que o mundo todo, o globo todo está passando, né? As pessoas estão perdidas, você não sabe mais quem você é. Você, na verdade, está perdendo a sua identidade. Aquela pessoa que você vê na frente do espelho é só a ponta do iceberg de quem você é. E para ajudar você, para te dar ferramentas para descobrir quem você é, com vocês, Alexandre Tadeu, em Visão Interior. Alguma vez você já se perguntou se as dores que porventura que você já tenha sentido, se ela poderia de fato chegar a um fim? Por exemplo, dores como o medo, como a tristeza, a depressão, dores provindas do apego, da ansiedade, dos ciúmes e tudo mais que dele provém, a violência, o ódio, etc, etc. Será que isso, nas nossas vidas, na minha e na sua, podem de fato chegar a um fim? Eu não digo chegar a um fim agora e retornar amanhã. Quero dizer, se isso de fato pode chegar a um fim completamente, acabar e nunca mais sermos tocados por isso. Você gostaria de descobrir? Muito provavelmente, todas essas questões que nós levantamos aqui, dores relativas ao medo, à ansiedade, à depressão, à angústia, à solidão e etc, etc. Algumas delas, se não todas, você deve ter experimentado de alguma sorte. Em algum momento, você se pergunta, como agora, se isso de fato pode chegar a um fim. Imagino que as pessoas devem já ter ido procurar auxílio de profissionais, livros de autoajuda, caminhos religiosos diversos. O que de fato seria capaz de promover uma transformação em nossas vidas? Não uma adequação, não nos tornar mais hábil a podermos suportar isso. Até porque você deve conhecer que há pessoas que não são tocadas por uma ou outra situação. Você que talvez tenha medos diversos, de fantasmas ou de insetos, deve conhecer pessoas que não têm medo algum a respeito disso. Outras pessoas, talvez, se você é uma pessoa ciumenta, encontrar pessoas que os ciúmes não lhe diz respeito. Então,
quero saber se eu e você, se eventualmente pudermos olhar para nós e percebermos que somos ainda tocados por algumas destas coisas, nos perguntamos se isso pode chegar a um fim, verdadeiramente chegar a um fim. E aqui, um detalhe enormemente importante. Nós não estamos atrás de uma resposta. Isto não é como se nós estivéssemos vendo num livro alguém que vai contar alguma fórmula mágica e levantaremos daqui diferente. Porque isso você já deve ter feito várias e várias vezes. Deve ter ido procurar o conselho de um profissional ou de um bom amigo, deve ter procurado um livro, mas até ao final desta conversa ou deste encontro, você possa ter se levantado com a sensação de uma enorme segurança, de uma resposta que te dê aquela sensação que agora vai. Mas basta observar com muito vagar que mesmo depois das melhores conversas ou das melhores leituras, ainda continuamos a mesma pessoa. Esse encontro que estamos tendo agora não tem por finalidade trazer uma resposta para você, mas que nós possamos, de fato, descobrir como a transformação ocorre e levantarmos deste encontro, sairmos deste encontro verdadeiramente diferentes. Não é sairmos deste encontro com uma série de informações, com uma série de conhecimentos novos, talvez, capaz de fazer com que amanhã a gente possa fazer algo, aplicar esses conhecimentos e aí sim a transformação ocorre. Entende? Não é acumular conhecimento, mas é através desse diálogo pudermos descobrir e testemunhar de fato a transformação ocorrendo. Então, é necessário que, se nós não vamos agir aqui como venhamos tendo agido durante todo esse tempo, procurando conhecimento, então eu pergunto para você, como a transformação ocorre? Como ela verdadeiramente ocorre? Será através das linhas religiosas? Algum salvador vai ouvir nossas preces e acabar com os ciúmes que temos, com a ansiedade que temos? É algum ser divino, algum santo, que vai fazer com que o medo, meu apego, chegue a um fim? Ou será um outro profissional? Uma pessoa que também tem medo, que também sente ciúmes. É ele quem vai fazer com que eu não seja mais tocado pelo medo, nem por nada dessas coisas, nem pelo ódio, nem pela culpa. É ele quem vai fazer isso? Não sei se essa é a função destes profissionais. Mas estou perguntando para você. Então, como a transformação de fato se dá? A mim me parece que, naturalmente, se isso que estamos querendo transformar, este eu que queremos transformar, este mim mesmo, este self, este ego da qual sou, se é isso que estou querendo transformar, devo começar olhando para isso. Mas aqui um detalhe muito importante.
este olhar para isso é algo que guarda um segredo muito profundo. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que você tem que trabalhar sobre o seu medo. Que você deve trabalhar sobre os seus ciúmes, a sua raiva, o seu apego, como sendo duas coisas. O eu, que tenho que trabalhar sobre aquilo, correto? O eu que tem que trabalhar sobre os ciúmes, sobre a raiva e etc, etc. São de fato duas coisas? Existem de fato duas coisas? Existe o eu e aquilo sobre a qual eu devo trabalhar? Isto é de enorme relevância, porque durante todo o tempo eu imagino que você já deva ter feito isso. Imaginando que existem duas coisas e que você deve trabalhar sobre aquilo. Se não houver duas coisas, a gente tem que se perguntar então quem é que estava trabalhando sobre o quê, se isso for uma coisa só. Entende? Porque se você ainda estiver querendo trabalhar sobre aquilo, mas puder perceber que não são duas coisas, que isto é uma coisa só, devemos então questionar quem é que estava se olhando separado daquilo. Podemos então descobrir se somos duas coisas ou se isto é uma coisa só? E nós estamos aqui num quadro que eu gosto muito de fazer esse quadro, porque a gente sempre conhece histórias de pessoas, histórias de superação, na verdade, né? Histórias de começo, de recomeço, muitas vezes de quebrar e levantar. Tem gente que usa expressões fantásticas, né? Mais quebrado do que arroz de terceira, mas foi lá e levantou, né? E hoje eu não sei qual é a história que nós vamos conhecer, mas nós vamos conhecer uma história. Nós vamos conhecer a história do empresário Wagner Mendes, que nós estamos tendo prazer de receber aqui nos nossos estúdios. Wagner Mendes, ele que é do Shopping das Limpezas. Tudo bom, Wagner? Muito obrigado por aceitar o nosso convite, em primeiro lugar. Iris, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito contente mesmo. Wagner, época de pandemia. Como é que está sendo? Como é que foi você com o seu negócio? Inclusive, eu sei que você está abrindo uma filial. Conta para a gente um pouco da sua história. Iris, a pandemia para a gente na situação veio a melhor. O ano passado fiquei desempregado e após um desemprego que me trouxe dificuldade bastante, desviamos e sobressaímos ainda com a primeira loja Shopping da Limpeza Vivendas. Então, quer dizer que tudo começou com o desemprego? Exatamente, com o desemprego totalmente. Você foi mandado embora? Fui mandado embora com 15 anos no mesmo ramo de instalação comercial, totalmente. Depois de 15 anos, você foi mandado embora, levou... É aquela história, Wagner, de que um pontapé na bunda é sempre um passo à frente? Posso dizer que sim, totalmente. Tenho até que agradecer, né, a circunstância ocorrida para
ter montado a primeira loja. Então, isso pode ser, então, Wagner, um testemunho para quem está escutando a gente, para quem está assistindo a gente, a qualquer momento, porque você sabe que o nosso programa, depois ele fica no canal do YouTube, e a gente nunca sabe quando alguém vai assistir, né? E isso realmente, esse testemunho que você está dando, porque isso é um testemunho, né? A pessoa, às vezes, perde o emprego e fica simplesmente desesperado. Você está falando, né? 15 anos de uma estabilidade, aspas, né? 15 anos de uma estabilidade, e o cara é mandado embora, pronto, o mundo dele cai, né? O chão abre, né? E ele fica desesperado. Você ficou desesperado por quanto tempo? Fiquei desesperado aí em torno de 5 meses aí, correndo, mandando currículo, lutando, nada dava certo. Foi até que eu comecei a fazer pesquisas de mercado no geral e o setor de limpeza estava em crescimento, né? E foi que eu peguei, falei, eu vou abrir uma loja de limpeza. Começamos do zero, sem entender, sem saber, fui em busca totalmente e consegui sair em plena pandemia aí. E aí a gente pode dizer que isso foi resultado de um esforço, foi um insight que você teve. Vamos falar um pouquinho mais como é que foi? Pesquisa mesmo? Como é que foi isso? Porque hoje vou abrir uma loja de produtos de limpeza. Como é que é isso? Como é que foi isso? Tudo começa pelo desespero de estar desempregado e você precisar fazer algo, né? Você precisa manter família, você precisa manter filho, então você tem que ir em busca. E fui pela pesquisa de mercado no geral, que foi que eu sobressaí, consegui ver que o setor da limpeza estava em crescimento. Limpeza nunca foi tão importante na vida da gente como está sendo hoje. Como foi e está sendo. E eu fui também em busca, no geral, do diferencial. Qual que é o diferencial? Os produtos da linha doméstica, que é o básico, e a linha profissional, que geralmente é difícil estar achando. Produto de qualidade, que seja eficiente, que seja eficaz no dia a dia. Então, foi essas buscas que eu levei para sobressair no mercado nos dias de hoje. Olha, Wagner, e quanto tempo já temos com o Shopping da Limpeza, que é a loja que você diz, da Calçada Amarela? O Shopping da Limpeza Vivendas completou seus 9 meses, dia 26 agora. Nossa, mas gestação e já pariu um novo filho. Já sim, já abrimos a segunda loja, que está ao comando dos meus pais, Valdomiro e Aparecida, está ao comando dele, né? Totalmente ao domínio deles. Mas levando o nosso nome aí, Shopping da Limpeza no geral. A dele chama mais Shopping da Limpeza, mas o principal argumento, o principal nome, Shopping da Limpeza. Gente, olha, Wagner, eu sempre tenho uma felicidade muito grande de contar histórias de superação, porque eu acho que as histórias de superação, além dela ser uma história bonita sua, ela serve como exemplo, né? Porque depois que cai na rede, né, a gente nunca sabe o impacto que a gente vai causar numa pessoa que esteja assistindo isso em algum momento, né, a sua história, né? Sim. Isso daí foi uma grande superação para mim, né, no geral, né? Foi uma superação, domínio, foi tudo ao mesmo tempo, tudo junto aí. E eu fico muito feliz de poder estar contando e estar levando essa sua história. Eu que fico muito contente de poder participar aqui com você também. Muito mesmo. Qual é o conselho que você daria para uma pessoa que esteja recebendo hoje uma notícia como você recebeu a 9 mais 5, 14, há 14 meses atrás, aqui, 1 ano e meio atrás? Corra sempre atrás dos objetivos. Não tenha medo. Encare a realidade na pior situação que ela seja. Corra atrás, pesquise, invista e sobressaia da melhor forma possível. Olha, Wagner, muitíssimo obrigado por compartilhar a sua história com a gente. E que Deus continue sempre iluminando os seus passos. Amém, amém. Iris, muito obrigado a você e a toda a sua equipe aqui que
recebeu a gente aqui. Muito obrigado. Eu conversei com o empresário. Ah, não, dá o seu endereço antes. Nossa, mãe. Vamos lá. Estamos situados na Avenida Benedito Rodrigues, Lisboa, 1915, esquina do Hospital IORP. Lembre-se sempre, a loja da calçada amarela. Eu conversei no perfil empresarial de hoje com o empresário Wagner Mendes. Gente, olha, muito, muito grata, muito feliz de contar mais uma história de superação. Perfil empresarial, a gente volta em seguida. O Supermercado Boa Vista é o mais novo conceito em supermercado, trazendo toda semana ofertas para você economizar de verdade. Qualidade, bom atendimento e variedade em bebidas, padaria, açougue e a feirinha sempre com produtos frescos e verdinhos. Entregas a domicílio de segunda a sábado. Supermercado Boa Vista, Avenida Brasil, 1653, próximo ao Hospital Bezerra de Menezes. De volta, de volta. Eu quero mandar aqui um alô para você que está em Penápolis, Dracena, Barretos, Catanduva, Mirassol, aqui mais pertinho. Para você que está assistindo o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência, né? E aí a gente pega nessas cidades aí no entorno, né? É muito bom saber que a gente vai tão longe. E segundo os nossos diretores, a gente já está chegando aí em outras cidades aí. Segredo, mas a gente está chegando aí mais longe. É a TV Viva, a TV do jeito da gente. E aqui, mais uma vez, né, lembrando, né, a apresentadora mais feliz que... Eu não vou falar essa expressão que é feio, mas né, quando você fala assim, mais feliz que... porque tá usando verde, gente. Só quem é do ramo é que sabe o que isso significa. Jesus! E a gente está aqui de volta aqui falando para você, lembrando para você das nossas mídias sociais. Gente, pelo amor de Deus, vai lá no nosso Instagram, lembra do que eu falei no programa passado? Então, vai lá. Comenta, compartilha, me ajuda aí para o Instagram sair do meu pé, para ele reconhecer um novo padrão. Comenta e compartilha. Vai no nosso YouTube, se inscreve, aperta o sininho que toda vez que tiver vídeo novo, você fica sabendo. Vai no nosso Facebook lá, curte a gente. Que mais? Tem o Spotify também. Segue a gente no Spotify, por favor. O único programa que tem podcast. É o único programa daqui de conteúdo que tem podcast. A gente está lá também. Tá bom? A gente volta em seguida com os nossos debates populares.
Debates populares. É minha menina dos olhos. Não mexe nos meus debates, por favor. Deixa os meus debates quietinho, que eu amo fazer. Eu amo levar opiniões diferentes. É isso que eu gosto de fazer, entendeu? Juntar um monte de gente e levar opiniões diferentes, porque é muita gente, né? E com essa coisa da globalização, depois que caiu na rede, você não sabe para onde vai. Eu, inclusive, quero arranjar tempo para legendar em inglês os nossos debates, porque com a globalização, através do YouTube, você realmente não sabe aonde vai cair. E são opiniões fantásticas, porque a gente convida pessoas especialíssimas, sabe? A gente ama essas pessoas que a gente convida para participar desses nossos debates. Então, a gente vai começar aqui para o cara também que está que nem eu, entendeu? Feliz da vida porque pode usar verde. O terapeuta Alexandre Tadeu, né, Alexandre? Olá, Iris. Olá, pessoal. Estou muito feliz também de estar usando verde. Aliás, verde, para quem não sabe, tem a ver não só com a esperança, mas com equilíbrio, tem a ver com saúde, porque é a cor mediana do espectro lá. Né? Muito bom estar com vocês aqui hoje. A doutora Juliana Fusaro, a advogada Juliana Fusaro. Bem-vinda de volta, Juliana. Oi, Iris, muito obrigada pelo convite. Eu gosto sempre de vir aqui ao seu programa. É um programa muito legal e muito importante, todos os debates que você sempre traz aqui. A publicitária é Giovana Carolina. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, Iris. Estou super feliz de estar aqui com vocês também. Feliz com essa oportunidade. Espero poder contribuir aqui com o nosso debate, que é tão incrível e transmitir tanto conteúdo para as pessoas, né? Essa troca, acho que é muito, muito importante. Com certeza. Aí na ponta, lá segurando a ponta, o psicólogo Alexandre Felipe. Tudo bem, Iris? Eu queria dizer que os assuntos estão interessantíssimos, então fica aí e vem debater com a gente. Gente, a gente já começa com um assunto muito interessante. Dizem que em time que está ganhando não se mexe. Mas, se você se lembra, não pensou assim, eu vou usar ela como exemplo, porque ela é famosa, né? Angelina Jolie. Eu não sei se você se lembra, já tem bastante tempo, que ela tirou as mamas sem nenhuma justificativa, apenas para reduzir o risco de ter câncer. Gente, e agora? Uma moça jovem, né? 30 anos, fez a mesma coisa para reduzir em 70% e 87% o risco de ter câncer. Então, aquela velha máxima de que em time que está ganhando não se mexe foi pro beleléu. Como assim, né? Como assim? Será? Eu acho que é muito importante essa notícia porque a gente vem falar da prevenção, né? Porque muitas pessoas vão no médico só quando estão doentes, e principalmente os homens. Porque as mulheres ainda fazem exames de rotina, né? Agora eu vou perguntar para o Alexandre Tadeu e para os homens que estão assistindo. Qual foi a última vez que você foi no urologista ou foi no andrologista, né? Que é o especialista em sexual dos homens, né? Então é importante isso porque a gente vai preservar a nossa saúde física e também a nossa saúde mental. Fala, Alexandre Tadeu. A pergunta eu perguntei. Ele perguntou para você. Eu desafiei, né? Bom, eu vou aproveitar aqui, antes de eu me pronunciar, eu quero deixar claro para todo mundo aí que eu não sou médico. E tudo que eu vou falar aqui é apenas por uma questão de debate para fazer a gente pensar. Não, ele perguntou para você qual foi a última vez que você... Eu vou responder. Primeira coisa com relação a essa menina que retirou, e a Angelina Jolie, na época, foi muito comentada, eu acho que nós estamos, parece que, andando para trás no campo da medicina. As pessoas confundem muito prevenção com diagnóstico. Por exemplo, exame de mama nunca foi preventivo. Exame de mama é uma questão de fazer diagnóstico. Mas vamos lá falar da questão da mastectomia bilateral severa que essa moça fez, que a Angelina fez, e que podemos talvez trazer algumas informações para vocês que talvez não estejam tão informados assim. Porque essas informações, elas fazem parte de um ramo da medicina muito especializado, que o seu médico, às vezes, o endocrinologista, não vai estar sabendo, porque não é a especialização dele. Por exemplo, hoje se fala muito mais em epigenética do que genética, de forma que remédios como o indol 3-carbinol, ele é utilizado para que você possa reduzir questões
de câncer de mama, né? Então, e essas questões, elas estão, por exemplo, esse composto você pode comprar na farmácia, o teu médico pode receitar isso se for um médico da linha ortomolecular, da linha do Dr. Ítalo Rachid, da linha do Dr. Lair Ribeiro, dentre outros, eu estou citando aqui para que vocês possam, na internet, procurar isso daí. Agora, quando você se alimenta de crucíferas, por exemplo, brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, nabo, eles são ricos em indol-3-carbinol. O Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, numa publicação no seu jornal, fazendo uma pesquisa com 628 homens, notou que se eles comessem isso 3 vezes por semana, eles reduziram mais de 49% a incidência de câncer de próstata. As mulheres, muito mais ainda. Mais da metade das mulheres que foram feitas pela Universidade de Louisiana tiveram redução dos tumores nas mamas. Isso nós estamos falando apenas do indol-3-carbinol. Não vou nem entrar aqui na questão de suplementação de iodo ou iodeto, que é o composto de Lugol, aonde você consegue fazer isso. Então, quando você tem uma atitude dessa, de fazer uma mastectomia bilateral severa, não é só o impacto psicológico, que, claro, que o meu querido debatedor Alexandre pode falar isso. Eu fico imaginando os homens tirando pênis, né? Não. Ou seja, isso, preventivo, isso né? Você vai ter câncer de próstata, você vai cortar o pênis ou o saco escrotal, você imagina né? nós chegarmos no século XXI fazendo isso como preventivo. Como preventivo, porque você vai ter uma posição. Para, né? É só a gente escutar com o coração que a gente fala assim, tem alguma coisa errada. Tem. Então, assim, estou trazendo esses dados para que vocês possam ir procurar e que a gente possa ter realmente... Nós não vamos ter mais homens para nos dar prazer, pelo amor de Deus. Não, para, né? O homem só tem um órgão, digamos assim, que proporciona prazer. E os seios, né? A mama, ela, além de tudo, ela é fonte de vida, né? Eu penso assim, né? Sim, e olha, né? Como é que você vai amamentar? É uma confusão. Eu acho que olha, você quer ver uma coisa? Muito simples, é só a gente raciocinar. Se você normalmente vai no médico, o médico vai falar que as doses hormonais elevadas vão fazer com que você desenvolva o câncer de mama ou o câncer de próstata. Então eu pergunto para vocês aqui, meus debatedores, vocês que estão ainda. Quem é que normalmente tem o câncer de próstata? É o jovem de 18 anos que está com a testosterona com quase 1000 de testosterona, ou é o ancião que já está lá na andropausa? Quem é que desenvolve câncer de mama? É a menina que está com 18 anos, que está com os hormônios bombando, ou é a mulher que chegou lá na menopausa? Então, como é que o pessoal vai falar que as doses hormonais elevadas, ou que na verdade são equilíbrios, é que estão trazendo câncer? Então, infelizmente, pessoal, a gente passa por uma série de confusões. A pandemia está aí para mostrar isso aí, confusões científicas, interesses acadêmicos, que caso vocês queiram procurar, existem vários trabalhos na internet. O Alexandre Felipe está doido para falar. Mas vamos lá. E as mulheres até agora não se pronunciaram. Vamos dar a voz para as mulheres, vamos lá. Eu só queria saber qual foi a última vez que o Alexandre perguntou e ele não respondeu. Alexandre Tadeu, responda, Alexandre Tadeu. Então, como eu falo para vocês, quando vocês tiverem essas informações, né, vocês vão começar a olhar a medicina de um pouco diferente. A gente aqui em Rio Preto, nós damos aulas de curso de rejuvenescimento há muitos anos, então, lógico que esse conhecimento eu não li ali para vir aqui falar para vocês. Tá certo? Então, vocês não vão precisar de estar... Aliás, se eu fosse falar para vocês, existem outros trabalhos, ao invés de vocês, mulheres, por exemplo, estar fazendo exame de mama, vocês estão irradiando a mama, existem outros trabalhos que vocês podem fazer com calor e outras coisas que vocês vão fazer outros tipos de diagnóstico. Isso daí tem prejudicado, mas, por favor, para que ninguém venha depois mandar mensagem lá no meu Instagram, Facebook, eu não sou médico, converse com o seu médico, mas é bem provável que, se você for procurar um médico na linha de medicina ortomolecular, talvez ele faça isso. Mas os Giovana Carolina, ele previne com alimentação. Você percebeu isso? A resposta dele estava intrínseca, tá certo? Sublimar, você precisa perceber. Ele previne com alimentação. Iris, eu gostaria de falar que quando um médico chega num diagnóstico desse, de recomendar a retirada das mamas,
Eu acredito, dos casos que eu conheço, que ele não tem um diagnóstico vindo do nada, no sentido, vamos fazer a mastectomia só porque sim. Não. Exato, são mulheres que têm uma propensão a desenvolver o câncer de mama ou que tenham históricos familiares. No caso da Angelina Jolie, não é recomendação médica. Isso não é recomendação médica. Sim, eu tô querendo... É opcional. Sim. É ela que resolve, pelo histórico da família, ela resolve fazer, é opcional. Olha, eu vou tirar minhas mamas porque na minha família existe. Aí ela senta, conversa com o médico e explica, olha, eu quero tirar as minhas mamas porque na minha família existe um índice muito grande e aí eu preciso de acompanhamento médico. Aí o médico vai lá e faz. Não é recomendação médica. Sim, mas é isso que eu estou falando. Existem duas vertentes. Existe a recomendação médica e existe a pessoa que opta por isso. No caso da recomendação médica, que ela vem atrelada a um diagnóstico ou a um histórico, inclusive existe um exame para detectar se a pessoa tem propensão, a Justiça brasileira, principalmente a Justiça aqui do Estado de São Paulo, tem entendido, inclusive, que os planos de saúde têm a obrigação de cobrir a mastectomia preventiva quando feita por orientação médica. Eu adoro advogado. Quando indicado por um médico. Obviamente, precisa ter o histórico familiar ou o exame que indique a propensão ao câncer de mama. Mas o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, inclusive, tem um entendimento sumulado de que, uma vez que tem uma orientação médica, uma vez que tem uma determinação médica, o plano de saúde não pode se recusar a cobrir, porque não está dentro dos procedimentos cobertos pela ANS. Ele tem, sim, que cobrir, se tiver a ver com a saúde da pessoa, e não com estética, e não com uma ideologia sem muito fundamento. Então, o seguro-saúde é obrigado a pagar mastectomia preventiva? Se tiver uma orientação médica, uma recomendação médica. Tem alguns casos, por exemplo, que a pessoa teve câncer na mama esquerda, e aí o médico orienta a retirar a mama direita e já fazer o implante de silicone. Nesses casos, por exemplo, que o médico orienta porque a pessoa teve um histórico pessoal, os juízes eles têm entendido que sim, o plano de saúde tem que cobrir. Eles não podem se recusar, não pode falar que prótese de silicone é meramente estético. Eles precisam cobrir. Nossa. Uhum. Estamos avançados em termos de legislação, né? Estamos avançados, né? E tem um monte de outras doenças aí que não estão amparadas pela lei, né? Alexandre, quer falar mais alguma coisa? Não, só queria fazer uma observação, porque não sei quem falou, né, que não vai tirar os peitos, aí vai tirar a fonte de prazer, mas, na verdade, a fonte de prazer está aqui, ó. Tá na cabeça, sim, né? Então, assim, tudo mental. Não é genital, é mental. Então, assim, mental. vai ter independente de peito ou não. Assim, eu só fico preocupada se os homens resolverem fazer isso. Pelo amor de Deus, homens. Não me tirem os pênis. Giovana, quer falar alguma coisa? É muito gostoso, né? Ouvir as percepções diferentes. E quando eu penso nisso, eu tenho até alguns casos de amigos próximos e tudo mais, que aí volta aqui ao que o Alexandre disse no início, né? Eu acredito muito na energia que a gente tem através daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente come, de como a gente age. Inclusive, tem um caso que eu conheço de uma pessoa que ela teve o câncer de mama, o médico queria fazer mastectomia, e ela fez um trabalho muito forte em cima disso, e conseguiu reverter aquele quadro de uma maneira que, hoje, ela faz parte de um grupo de apoio às pacientes desse médico para ajudá-las a encarar isso e até mesmo a reduzir as consequências daquilo que ela estava vivendo. Então, é algo que, para mim, assim, faz todo o sentido do mundo, essa coisa do pensamento e como eu tenho uma atitude diferente em relação a como eu lido com a minha vida, né? A influência que isso exerce. Então, são as opiniões. Com qual delas você se identifica? Com isso, a gente fecha esse bloco, voltamos em seguida. O Supermercado Boa Vista é o mais novo conceito em supermercado, trazendo toda semana ofertas para você economizar de verdade. Qualidade, bom atendimento e variedade em bebidas, padaria, açougue e a feirinha, sempre com produtos frescos e verdinhos.
Entregas a domicílio de segunda a sábado. Supermercado Boa Vista, Avenida Brasil, 1653, próximo ao Hospital Bezerra de Menezes. Então, gente, os debates, né? E a gente volta agora com um tema muito interessante. E as amizades e a pandemia, gente? Como é que você se relacionou com as suas amizades? Sabe aquela história? Você doente, vamos assim, sabe? Você pegou uma covidzinha leve, né? Aí, mas você ficou na cama, né? Você ficou com aquela febre, aquela coisa toda. Aí você tá lá passando no Instagram, aí você vê a sua melhor amiga que devia estar te dando assim, né, um suporte emocional. Não, ela tá na gandaia, sabe? E aí, como é que fica? E aí acaba a amizade. E a dor de acabar uma amizade, ela é quase tão dolorosa quanto acabar uma relação, não é, gente? Acabar uma amizade é tão triste, né? Não é? Não é? Quem levanta essa bola? Olha, eu acho que não é só a questão de acabar a amizade, né? Nós tivemos problemas aí, tanto políticos, tivemos problemas no emprego. Acho que foram várias relações que foram sidas questionadas por essa questão da pandemia. E ainda estamos nela, né? Ainda estamos nela. Acho que ainda estamos todos muito confusos, muita gente com medo. Numa situação que já perdemos amigos próximos, e tanto a nível internacional como a nível nacional a gente confiávamos demais na ciência, pudemos ver trabalhos sendo publicados por interesse de laboratório. Foi algo que, um momento da humanidade que, quando a gente for contar isso lá no futuro, vai ser bastante complicado aí, a gente até conseguir um único discurso. Acho que os discursos serão vários. E, realmente, os conflitos aí com os amigos, né? Amizades, distanciamentos de amizades por a gente ter passado pela doença ou ter gente próxima. Por exemplo, até não recomendo que vocês falem isso, que eu tenho ouvido muito isso, viu, gente? Falando que está tendo uma limpeza no planeta. Você já imaginou você falar para a mãe de perdeu uma criança, falar que o planeta está tendo uma limpeza espiritual, quer dizer, o filho dela era... Então, assim, você imagina, assim, sai coisas que é muito complicado, tá? Não tem nada de limpeza de planeta, não é quem foi que não é bom ou quem ficou que é bom, né? Porque a gente sabe muita gente quem está por aí ainda, né? Enfim, então, essas coisas foram bastante tristes, estão sendo ainda, espero que a gente tenha maturidade para lidar realmente com elas. E a pandemia também acabou potencializando o que a pessoa tem dentro dela. Então, se de certa forma a pessoa já era egoísta, não tinha tanta empatia, nesse momento trouxe à tona, né? E a amizade, a verdadeira amizade vai estar com você nas horas boas e nas horas ruins. Mas, assim, a minha sugestão é não terminar amizades, porque se você tem aquela pessoa naquela intimidade, é trazer para o diálogo. Né? Começar a entender o porquê que você fez isso, por que eu estava aqui, estava precisando de você, e se você perceber que realmente não vale a pena, às vezes é um livramento, né? Então, tem amizades que você acha que só que a outra pessoa ela não considera tanto. Então, até para preservar a saúde mental, é muito importante a gente saber quem está do nosso lado. Eu acho que o distanciamento social, na verdade, ajudou o distanciamento daquelas amizades que realmente não faziam falta. Né? Afastou aquelas que já não faziam sentido, né? Eu acredito também. Eu vejo que a pandemia, o distanciamento social, ele mostrou muito essa questão de quais são os meus valores, quais são os seus valores, e ele deixou isso de uma maneira muito clara para as pessoas. Então, eu vejo assim, eu fiquei em isolamento, fiquei com os meus pais, a gente fez reforma na casa, pintura e tudo. Aí chegou aquele momento em que você já tinha que trabalhar, e aí acabou que se reunir era só com quem estava com você diariamente trabalhando, porque não podia... E foi muito compreensível. Eu tive, graças a Deus, assim, eu tive essa relação muito ok. Mas, lógico, assim como o Alexandre disse, deixei de seguir muita gente nas redes sociais, porque me incomodava aquela falta de maturidade, de empatia. E eu procurei me afastar daquilo que eu percebia que não estava me fazendo bem. Enxergar aquilo, aquela falta de empatia nas pessoas não me fazia bem, então eu procurei me afastar daquilo para fazer sentido e conseguir superar isso, né? Aquilo que não te faz bem, né?
Você realmente tem que se afastar, né? Por que você vai se contaminar, né? Exato. E uma coisa que eu tento sempre manter em mente, principalmente as pessoas queridas, as pessoas que a gente tem estima e que nós estamos vendo que não estão se comportando da forma que a gente gostaria, é tentar ter carinho com essas pessoas, porque quase ninguém está bem perante a essa pandemia. Como vocês disseram, muitas pessoas realmente não fazem diferença. São pessoas que estão distantes, são pessoas que a gente não vai sentir saudade, são pessoas... Mas tem pessoas, por exemplo, da nossa família, e que nós temos muita estima, que estão se comportando de uma forma errada aos nossos olhos. Então, eu acho muito complicado a gente romper relações porque alguém não está se comportando da forma como nós esperávamos que essa pessoa se comportasse. E, às vezes, para essa pessoa, estar sozinho é muito difícil. Às vezes ela não se gosta, às vezes ela não está feliz consigo mesma, às vezes ela não tem psicológico para ficar sozinha em casa. Às vezes ela mora sozinha, ela não tem nenhuma companhia, ela não tem os pais, ela não tem um marido, ela não tem ninguém. Então, eu acho... E aí ela sai para preencher um vazio que ela tem. Então, eu acho muito complicado a gente julgar o comportamento de alguém sem conhecer o backstage, sem conhecer o que está acontecendo. Então, ao meu entendimento, eu cuido das minhas atitudes e eu sou carinhosa e empática com quem eu não tenho conhecimento do que está acontecendo. Também tem a questão, nesse caso do comportamento, do mecanismo de defesa, que é a negação. Então, às vezes, a pessoa, para não lidar com aquela realidade, ela fica numa bolha. Por quê? Porque senão ela não vai dar conta de tudo que está acontecendo. Então, dá para entender, só que hoje, com todas essas mortes, então a pessoa tem que entrar na realidade porque e pensar no coletivo. Né? Porque a partir daquele momento que o seu comportamento vai atingir o outro, aí isso é muito complicado. Mas tem esse mecanismo de defesa porque ele não quer, de certa forma, dar conta, não vai dar conta de tudo isso que está vivendo, mas não, isso pode atingir, né? Não, genial que vocês falaram, genial, porque eu tenho visto isso na pandemia, é como se nós estivéssemos falando do cigarro, tipo assim, além da mecanismo de defesa, além das questões de background de cada espécie, porque é claro, eu estou lá na minha casa com pessoas, eu consigo ficar uma semana, 2 meses, nós estamos há 1 ano e meio, você falar para uma pessoa ficar isolada 1 ano e meio, uma pessoa que é sozinha. Então, nós temos... mas aí, quando a gente vê ela saindo na rua, querendo se encontrar com alguém, a gente que acredita que tem que fazer dessa forma ou daquela outra forma, a gente vai e critica sem poder conhecer o background. Mas, enfim, é a mesma coisa que uma pessoa que fuma. Tem alguém que tem dúvida que cigarro dá câncer? Ninguém tem dúvida. Nós poderíamos ter dúvida há 40, 50 anos atrás, mas hoje todo mundo tem certeza. Mas então por que a pessoa fuma? Veja, eu posso acreditar no distanciamento social, na utilização de máscara, na higienização da mão, utilizar álcool gel e etc, etc. Mas eu tenho que entender que existem pessoas que são adultas, inteligentes e que têm opiniões diferentes. E aí, como é que a gente lidar com isso? Nós temos um problema muito sério. Ou seja, eu, por estar envolvido com o medo e por ter um tipo de conhecimento, acredito que todo mundo devia agir daquela forma. Então, é claro que existem situações que realmente são desproporcionais, outras que são por problemas psicológicos, mas eu acho que esta pandemia vem trazendo para a gente uma coisa muito bacana, que é lidar com a diferença da opinião e da inteligência do outro. A gente está aprendendo isso no campo político, no campo da saúde, e imagino que temos grandes chances de sair desse momento um pouco mais maduros. Alexandre, acho que é fantástico. Assim, queria fechar essa linha de raciocínio do que ele disse, trazendo essa percepção geral, porque é isso, a gente, assim como eu disse, as pessoas precisam, né, ser empáticas e muitas vezes não são. Nós também, sendo empáticos o suficiente para perceber que a dor do outro é diferente da minha, eu entendo também que tudo aquilo que eu coloco foco vai expandir. E se eu der foco para essa pessoa nesse momento, vai mudar alguma coisa ou vai me impactar de maneira negativa? Então, acho que é isso que eu penso. Assim, nesse momento, eu não dou foco para essa pessoa. Eu ajudo até o momento que eu posso. Dali, na segunda página em diante, vai com ela, né? E aí, naquele momento, eu dou foco para aquilo que eu posso mudar, aquilo que está nas minhas mãos, para eu conseguir seguir também, porque todo mundo precisa dessa sanidade, né? É a coisa do ego, né? A gente está sempre muito preocupado com as nossas verdades, né? A gente nunca se preocupa com a verdade do outro, né? Ninguém está preocupado em ajudar o outro, né? E a gente está sempre dentro da nossa própria caixa, né? Você nunca quer sair da sua caixa para entrar na caixa do outro, né? Para entender o outro.
ou é aquilo que você pensa, ou simplesmente não é. Aquilo que você acha correto jamais vai ser o que é correto do outro, jamais vai ser a verdade do outro, né? É o que eu sempre digo, não existe verdade absoluta, a única verdade absoluta é a verdade daquele, entendeu? Cada um de nós tem uma verdade, e é muito difícil, porque como dizia minha avó, cabeça de cada um, não, como é que é? Cabeça de cada um é terra que ninguém pisa, né? A mente de cada um é terra que ninguém pisa. E é muito difícil, né? E se a gente não for empático, é aquela que a Juliana falou, né? Aquela pessoa que você está vendo lá na balada, dançando, de repente é aquela pessoa que realmente está sozinha, né? E aí você está com Covid, você está lá deitada, você não pode fazer nada, ela não pode contar com você, então ela vai lá e se mistura com os outros e não está com os outros, né? E não está com os outros. Se você faz isso, deixa eu dizer uma coisa para você. Pega um livro, olha, você vai estar na companhia de um monte de gente. A gente volta em seguida. Fechamos esse bloco e voltamos. Ótica Nacional, mais de 13 anos de experiência, equipe técnica de profissionais experientes e qualificados, laboratório próprio digital, armações a partir de R$ 79,00. Todas as lojas com parcelamento até 10 vezes sem juros. 6 lojas, Bernardino 1948, Siqueira Campos 3228, Avenida Danilo Galeazzi 2002, Rio Preto Shopping, Plaza Avenida e Max Atacadista Zona Norte. Uma loja sempre perto de você. Gente, olha, antes da gente jogar outro tema, deixa eu lembrar para você da revista Conexão Rio Preto. A gente está falando de conexão, é a coisa mais importante nos dias de hoje. E a revista Conexão Rio Preto, ela traz para você, tá esperando o quê? 300 mil pessoas, no mínimo, esperando para se conectar com você. São 300 mil clientes esperando para se conectar com você. Revista Conexão Rio Preto. Aparecendo aí embaixo para você o nosso telefone. Você liga e um representante vai até você. Anuncie, principalmente para o final do ano. Está saindo em novembro a edição de final de ano. Revista Conexão Rio Preto. E, dito isso, voltamos aqui para o nosso último tema. Gente, isso é dito hoje em dia, claro, estamos avançando a passos de formiga, de tartaruga, o que a gente vai dizer? Está um pouquinho melhor, mas continua ainda gritante a desigualdade do trabalho, de salário, entre homens e mulheres, né? A mulher tem a jornada tripla de trabalho, né? É uma jornada tripla e carga mental, né? É uma carga mental. Hoje em dia eu já não sofro mais isso, né? Mas as crianças já estão criadas, né? Essa coisa toda. Mas quem está começando sabe como é complicado, né? Vocês duas vão passar por isso. Vocês dois vão passar por isso. É muito complicado a desigualdade, né? Quem levanta essa bola? Qual das meninas levanta essa bola? Eu vejo isso, já vivi isso, trabalho fortemente para que isso diminua cada vez mais. E, assim, hoje eu posso dizer que eu estou mais otimista em relação a como as coisas vêm acontecendo. Ontem ainda estava vendo uma reportagem a respeito das Olimpíadas, mostrando a crescente de mulheres participando e que, nas próximas Olimpíadas na França, nós teremos números iguais de homens e mulheres participando. Então, quer dizer, isso é uma vitória. E eu já passei por situações em que eu questionei relação de trabalho versus salário, e eu ouvi a resposta mas o fulano, ele tem família, ele tem filho e tal. Tá, mas a mulher... Tipo, oi? Oi? Né? E já passei por situações também em que eu cheguei para
apresentar alguma coisa e tal. E eu percebia que a pessoa que estava me recebendo, ela se reportava ao funcionário que estava junto comigo, que era o meu funcionário naquele momento, que era o meu auxiliar, e não olhava para mim. Então, quer dizer, são situações que a mulher passa, e quando eu dou meus treinamentos, quando eu falo com as mulheres, eu sei como é isso, como é esse desafio para a gente, né? E eu acredito que a cabeça das pessoas está mudando e a forma como nós nos posicionamos, que é igual aquela pesquisa que diz, né? Tem a mesma vaga de emprego. O homem olha e a mulher olha. A mulher, ela atende 98% das especificidades daquela vaga. Ela fala, não estou pronta ainda. O homem olha, ele atende 40%. Ele fala, não, pode deixar que o resto eu aprendo. Então, essa autoconfiança que o homem sempre teve, que foi atendida, hoje eu vejo que as mulheres elas têm erguido essa bandeira, têm acreditado mais nisso, e estão trabalhando para se desenvolver e para ter segurança, para conseguir encarar isso mais diferente. Eu vejo que essa diferença, muitas vezes, essa questão da herança patriarcal, né, que por mais que hoje em dia as mulheres estão ganhando seu espaço, ainda a gente percebe que ela ainda é invisibilizada, né? É como se a sociedade falasse assim, olha, o seu lugar não é ali. Porque, historicamente, a mulher ela foi criada para cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar do marido. Então, é por isso que hoje tem a jornada dupla, tripla, né? Porque ela tem que trabalhar o dia todo e ainda vai ter que cuidar da casa, como se fosse a obrigação dela, né? E a gente percebe que as mulheres elas têm muito mais potencialidades, né? Elas fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, elas têm um olhar 360 graus e talvez essa seja uma ameaça para a hegemonia masculina. Eu acho que eu me lembro também quando eu era casada, né, o pai das crianças, a gente trabalhava junto, né, e a gente saía e as pessoas realmente não se dirigiam a mim, né, se dirigiam só a ele, né. Aí ele deixava o indivíduo gastar bastante o latim com ele, né, e quando acabava de gastar o latim com ele, ele dizia, repete tudo para minha esposa, porque é ela que tem dinheiro, virava as costas, saía, e aí eu de raiva fazia o indivíduo repetir tudo. Mas o meu marido, ele era único, né? Ele era e com certeza muito diferenciado da maioria. Eu queria até aproveitar a inteligência das minhas debatedoras aqui para fazer uma pergunta. Porque quando a gente fala assim que as mulheres estão sendo mais exploradas e tudo mais, a gente imagina que um universo é quase que automático, né? O universo masculino, ele é o vilão e ele está explorando as mulheres. Então eu gostaria de fazer a seguinte pergunta e lembrar para fazer essa pergunta, lembrar de um poema do Pablo Neruda, é um poeta chileno, que uma de suas poesias ele falava alguma coisa mais ou menos assim, né? Ele falava assim, é preciso não ter medo e é preciso saber dizer que há homens que nasceram para ser escravos, mas há escravos que se rebelam contra a escravidão. Penso que pessoas que vão querer explorar outras sempre vai existir, mas o que me interessa saber é se as mulheres de alguma forma, estão compactuando com isso. Porque eu já escutei uma série de discursos, e claro que eu não estou jogando a responsabilidade, tirando a responsabilidade de quem explora, colocando o nome da mulher. Isso nem pensem isso, né? Acho que nós temos que realmente, homens e mulheres, e trans, e GLBT, todo mundo tem que lutar para que todos venham a ter igualdade. Isso aí, acho que ninguém vai refletir isso, vai discutir com relação a isso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, para o universo feminino, é se de alguma forma vocês estão contribuindo para que isso continue dessa forma. Essa que é o questionamento. Então eu pergunto aqui para minhas amigas se vocês têm visto isso de alguma sorte. Acontece. Eu vejo acontecendo muito, até mesmo porque, se a gente for pensar historicamente, né, a mulher ela sempre recebeu uma criação ali, como diz o Alê, patriarcal, que a mulher ela não tinha direitos, né, ela não tinha direito a falar, a pensar, ela... Nem a estudar, né? Nem a estudar. Eu vejo, às vezes a minha mãe comenta, né, que o meu avô, o meu tio podia tudo. Elas, mulheres, não podiam nada. Ela teve um namorado, engravidou, foi posta para fora de casa. Então, sempre com aquela coisa de não merecedora a respeito de nada. E aí a gente vem para um momento em que a gente consegue discutir mais a respeito disso, as pessoas estão mais abertas. No entanto, tem muita mulher que ainda tem isso, Alexandre, essa percepção de eu não sou feminista, porque não, eu gosto, aí eu escuto assim às vezes, né? Eu gosto que paguem a conta para mim, eu gosto e gente, né,
Vamos lá. Vamos combinar, né? Vamos refletir. É muito além disso. Então, hoje, eu posso dizer assim, eu sou, sim, feminista, eu acredito que as mulheres elas têm o direito de ser tratadas de maneira igual. E elas têm, sim, a responsabilidade de se cuidar, de se fazer presente, de se fazer ouvida, e que existem, sim, as pessoas que, independente de falar em relação, né, sexo homem e mulher e tal, tem pessoas que elas não vão respeitar, isso é fato, a gente sabe. Mas a gente tem que estar aberto a ouvir e ser ouvido e a ter a percepção de que hoje as coisas não são mais como eram. Então, este pensamento que ainda algumas mulheres têm de eu não posso fazer, eu não devo, mas isso é coisa de homem, isso ainda está intrínseco, né? E é uma desconstrução, lógico, vem de toda uma construção da vida todo do ser humano, e isso está começando a ser desconstruído, até mesmo em relações sexo, né? Eu tenho clientes que trabalham sex shop e tal. Como que é louco isso? Da mulher não se descobrir, dela não ter a permissão de se tocar, de se sentir. Você e ela falar achar em masturbação que... é uma coisa... é como se fosse uma coisa de outro mundo. E, gente, né? Por favor... se toquem, se conheçam. Acho que a gente pode, sim. Por que o homem sempre teve esse direito, essa oportunidade? Mulher também, somos iguais. O mundo está aí para ele ser vivido de maneira igual a todos. Eu acho que a gente precisa se desconstruir, inclusive, de N maneiras, né? E uma delas é o preconceito que existe, inclusive, de mulher para mulher. Né? Sem querer parafrasear aí uma grande loja de departamentos que tem, né? Mas de mulher para mulher. Você não consegue hoje, por exemplo, emplacar um número de mulheres na política. Porque, apesar de nós sermos um número majoritário no colégio eleitoral, a gente não consegue emplacar. Por quê? Pelo preconceito que existe de mulher para mulher. E até pelo investimento que o partido faz na propaganda política do homem e na propaganda política da mulher. Mas porque a mulher não investe na mulher. Porque se a mulher investisse na mulher, se não houvesse esse preconceito, se a mulher fosse ali, olha, apesar do pouco dinheiro, fosse a coisa massiva, os partidos iriam ser obrigados a investir. Porque o dinheiro vai para onde tem retorno. O caminho do dinheiro, ele tem que ir para onde ele encontra retorno, simples assim. Então, se você tem um partido e você tem alguém que lhe dá retorno, o dinheiro vai para lá, meu amor. Ponto. É simples assim. É simples assim. Se você tem a Giovana e o Felipe e a Giovana vai te dar mais votos, desculpa, o dinheiro vai para a Giovana, independente dela ser mulher. É assim que eles funcionam. Mas eu acredito que, como a Ale falou, tem tudo a ver com a construção social que a gente vive hoje. Quando a pessoa acredita na mulher, né? E quando a pessoa pensa em alguém confiável, é aquele homem branco, de meia idade, com o terno. Uma vez, eu achei muito interessante que uma vez perguntaram às crianças, assim, desenha um bombeiro, desenha um médico, desenha... Só que em inglês, porque o inglês não diferenciou o médico a médica, né? Desenha, enfim, várias profissões fortes, e todas elas desenharam homens. E aí, quando abriram a porta da classe, entraram mulheres. Então, entrou a bombeira, a médica. E aí, todo mundo parou para pensar, poxa, por que não desenharam mulheres? Por que essas profissões... Agora fala, desenha cozinheira, vai desenhar uma mulher. Desenha uma faxineira, vai desenhar uma mulher. Exatamente. Então, tem uma construção social de confiabilidade. Em quem a gente vai confiar? Quem que foi colocado na nossa cabeça, acredito que o Ale até possa falar muito melhor do que eu sobre isso, em quem a gente vai confiar. É muito complicado você lutar contra uma construção. E é um trabalho de formiga. É um trabalho que a gente tem que ir conquistando, dar valor às nossas conquistas e não se calar. Não deixar que as pessoas passem por cima de nós. Todas as mudanças, né? Elas realmente precisam de tempo, né? Elas precisam fundamentalmente de exemplo, né?
todos aqueles que se predispõem a serem bandeirantes, a desbravar, né, a darem exemplos nesse segmento, eles têm que saber que vão levar na cabeça, né, e têm que estar preparados para isso, né, não pode ficar chorando nem lambendo as feridas, né, como tem muita gente que faz, né, porque tem muita gente que sabe que está no início de um processo de mudança e fica todo condoído, lambendo as feridas. Para com isso, não gosto desse negócio, né? Porque toda vez que você está no início do processo, você sabe que você está ali para apanhar, né? Não adianta, é o começo, né? É assim, foram assim os nossos heróis, né? Os nossos heróis, todos eles sofreram, foram assim com Jesus Cristo. Inclusive, ele foi crucificado, né? Cada um de vocês acabou de ganhar os direitos de ter 1 minuto para se despedir. Pessoal, é sempre uma alegria enorme estar aqui com vocês, com uma mesa tão inteligente como essa, trazer esses pontos de vista diferentes. Visão Interior estreou já aqui no nosso programa, então acompanhem lá um quadro sobre autoconhecimento, e se você quiser bater papo com a gente, é só acessar lá as nossas redes sociais, às quintas-feiras, live com você. Beijo enorme, beijo a todos. Juliana Fusaro. Bom, é sempre um prazer estar aqui para conversar com vocês, sempre temas muito relevantes. Eu acredito que depois de assistir a um programa desse, a gente tem que parar, refletir sobre tudo que foi dito e pensar nas nossas atitudes daqui para frente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo. Giovana? Bom, super feliz. Obrigada a todos pela companhia, pela troca. Eu estou lisonjeada de estar aqui e se deixasse eu ia ficar o dia todo, porque é um tema que eu amo. Ainda mais quando a gente fala dessa diversidade, da oportunidade de conhecimento, que é com isso que eu trabalho e é isso que eu busco. Então, obrigada a todos. Um ótimo dia. Obrigado, Iris, pelo convite mais uma vez. E eu queria pedir para vocês abrir a possibilidade para o diálogo, sabe? Abrir a escuta para a gente se desconstruir de verdade. E até mais. E obrigada a você que está aí desse outro lado, onde quer que você esteja. Eu quero chamar você, convidar você a procurar a empatia, né? Lembrar que nós somos todos irmãos e que nós não somos donos da verdade, né? Lembrar a você a dar o sorriso, a compreender o outro, a compreender a dor do outro. Que o outro, você não sabe aonde está doendo ele, né? E ao compreender ou ao tentar compreender a dor do outro, saiba que isso é uma boa ação, né? E você já fez a sua boa ação de hoje? Porque, na verdade, quem não vive para servir, não serve para viver. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta semana que vem. Até lá. Tchau.